Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar continuidade a mais um vídeo de educação ambiental. E hoje o tema que iremos tratar é sobre os serviços ecossistêmicos. Mas antes mesmo de falarmos sobre os serviços ecossistêmicos, vamos lembrar um pouquinho o conceito de ecossistemas. Os ecossistemas são sistemas que são formados por seres vivos e não vivos em seus ambientes físico ou biológico, onde o homem faz parte integral desses ecossistemas. Mas afinal, o que são os serviços ecossistêmicos? Como o próprio nome já diz, serviços ecossistêmicos são serviços fornecidos pelos ecossistemas pela nossa natureza e contribuem de forma positiva tanto para os seres vivos como para o ser humano. Quanto à classificação dos serviços ecossistêmicos, estes podem ser classificados em serviços ecossistêmicos de suporte, serviços ecossistêmicos de provisão, serviços ecossistêmicos culturais e serviços ecossistêmicos de regulação. Os serviços ecossistêmicos de suportes são aqueles serviços naturais fundamentais para que outros possam existir a partir dele, como por exemplo, o processo de ciclagem de nutrientes, a polinização. Quando falamos em serviço de suporte, serviço ecossistêmico de suporte, lembramos logo do papel desempenhado pelas abelhas. Pois bem, não é de hoje que sabemos que as abelhas desempenham um papel muito importante na natureza, que é o de polinizar os alimentos. Porém, esse processo de polinização realizado pelas abelhas vem sofrendo algumas interferências. O aumento da agricultura vem se aumentando o número de usos de pesticidas, de agrotóxicos. E essas substâncias químicas são altamente tóxicas para a vida desses organismos, o que vem fazendo com que essas espécies em alguns locais já estão sendo consideradas ameaçadas de extinção. E se então essas abelhas realmente entrarem em extinção, como vai acontecer a polinização dos alimentos? Já os serviços de provisão são aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas em fornecer recursos. Sejam eles fitofármacos, alimentos, matéria-prima, recursos genéticos e bioquímicos, além de plantas ornamentais. Já os serviços ecossistêmicos culturais são aqueles não materiais, relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer benefícios educacionais, recreacionais e estéticos. Já os serviços ecossistêmicos de regulação são aqueles obtidos através de processos naturais que regulam o meio ambiente e que assim irá contribuir de forma positiva para a vida dos seres humanos. Podemos listar aqui alguns serviços ecossistêmicos de regulação, como por exemplo, purificação do ar, purificação da água, regulação do clima, controle de erosão, controle de enchentes. Um exemplo de serviço ecossistêmico de regulação é o que é realizado pelas árvores. As árvores, como bem sabemos, realizam um processo chamado de fotossíntese, para que estas possam adquirir a energia necessária para sua sobrevivência. Nesse processo de fotossíntese, as árvores captam o gás carbono que está disperso na atmosfera. Esse gás, quando em grande quantidade na atmosfera, ele é tóxico. Então, as árvores desempenham um serviço ecossistêmico muito importante, que é o de regular esses gases que estão na atmosfera, contribuindo assim para uma atmosfera mais pura e para um ar mais limpo. Aqui vale ressaltar um serviço de regulação realizado por alguns anfíbios no controle de pragas. Como bem sabemos, os anfíbios exercem um papel muito importante na natureza.
quanto ao controle de pragas de insetos. E esse controle é muito importante para a vida dos seres humanos. Por exemplo, muitas doenças são transmitidas por picadas de mosquito, como por exemplo a malária, a chikungunya, o zika vírus, a dengue, doenças estas que anualmente sempre tem um surto durante o ano delas. E imagina então se a gente acaba com essas espécies que controlam essas pragas. O número de doenças tende a aumentar cada vez mais. E talvez seja isso um dos fatores que façam com que esses casos de doenças venham aumentando anualmente, pois algumas espécies de anfíbios estão entrando em extinção. E se essas espécies entram em extinção, quem vai realizar esse controle de pragas? Então, como podemos observar, esses serviços ecossistêmicos são de suma importância para a vida dos seres vivos, para a vida dos seres humanos, pois eles estão envolvidos em praticamente todos os processos de manutenção da nossa vida. Embora o conceito de ecossistema seja antigo, o interesse enquanto objeto de pesquisa é recente, tendo ganhado importância considerável devido à preocupação sobre as interconexões entre o estado dos ecossistemas. O termo serviços ecossistêmicos foi criado na década de 1970 nos Estados Unidos, visando chamar a atenção de processos naturais invisíveis, mas que desempenhavam um papel muito importante nas cadeias biológicas. Com a criação desse termo, foi possível valorar esses serviços, considerando os benefícios que eles trazem às populações. Os serviços ecossistêmicos que são fornecidos pelas reservas nativas brasileiras legais possuem um valor estimado de cerca de 6 trilhões por ano. Ou seja, se pararmos para analisar, de algum modo, tudo que consumimos tem origem da natureza. Desde o alimento que comemos, desde o perfume que usamos. Aí você pode pensar, mas o que é que o perfume que usamos tem a ver? Para formar a essência do perfume, precisou-se extrair aquela essência de alguma planta. E essa planta, onde ela estava na natureza. Ou seja, tudo que consumimos no nosso dia a dia, de alguma forma, sim, tem origem da natureza, seja de forma direta ou de forma indireta. Além de ser necessário a preservação desses recursos ecossistêmicos, é de suma importância também utilizarmos eles de forma consciente, para que a gente possa utilizar eles de uma forma que eles possam se reabastecer de forma natural. Alguns estudos apontam que a preservação dos recursos ecossistêmicos é um fator muito importante para a diminuição da pobreza no planeta. Pois grande parte dessas populações que sofrem com a pobreza moram em áreas rurais, e são nessas áreas rurais que essas pessoas utilizam com muita frequência esses recursos ecossistêmicos. Então, a preservação e a conservação deles é de suma importância. Os setores industriais e as empresas privadas vêm mostrando grande interesse e preocupação com relação aos serviços ecossistêmicos, pois uma vez que esses serviços ecossistêmicos estão passando por algum declínio, diretamente essas empresas e essas indústrias são afetadas e o seu lucro também é afetado drasticamente. Vamos imaginar o seguinte: quando você ganha um presente de alguém querido, e esse presente tem um certo significado para você, o que é que você faz? Você guarda bem esse presente, você cuida bem desse presente, não é isso? Então, por que fazermos diferente com a nossa natureza? A natureza está aí para todos. Ela não faz seleção de quem ela vai dar um recurso. Ela seleciona a todos nós. Então, faz parte da gente cuidar dessa natureza, preservar da nossa natureza. Porque esses recursos ecossistêmicos estão ficando cada vez mais escassos devido às ações do próprio ser humano.